Waycast, podcast New Way. Está começando mais o New Waycast. Eu sou a Erika Andrade. Eu sou Douglas Andrade. E você, já está nos seguindo nas redes sociais? Já @souneway. A gente também está na TV da família, Bem Mais TV. Já pode acessar aí, na palma da sua mão, você pode ter todo o conteúdo que essa TV oferece para você. Todo sábado, às 18 horas, aqui pela Atitude TV, a gente tem um encontro. Se você ainda não ativou as notificações e se inscreveu lá em nosso canal, já vai lá, Atitude TV. Essa é a oportunidade de você estar conectado. Isso aí. Vamos lá para o nosso casal convidado de hoje? Vamos. Aleluia, né? Eu poderia dizer que eles são pais da Maria, a fofa, Maria Helena, de 1 ano e 4 meses. São casados há 6 anos e eles fizeram o curso One. Fizeram a Caminho do Sim. Aleluia. E hoje o nosso bate-papo é como fazer dar certo. E aí, você que está tentando fazer certo? A gente tentou dar certo, né? Já é a terceira vez que a gente chama, né? Conseguimos! Jogador cara é difícil, gente. É verdade, Pô, gente. consegui uma agenda ali, glória a Deus. E eles pastoreiam bastante pessoas aqui, né? São Muitos. supervisores. E em breve... E em breve a gente deixa para eles. Deixa pra eles. A gente traz eles num outro momento que eles vão poder compartilhar melhor, não é? É verdade, se Deus quiser. Alex e Ellen Pereira, sejam muito bem-vindos ao New Waycast. Obrigada. Obrigado, Douglas. Obrigado, Érica, pelo convite. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês, de verdade. Conseguimos. Realmente, o que você falou da agenda, pelo fato do trabalho é um pouco mais difícil, mas cheguei, estamos aqui. Amém. De antemão, nós queremos te agradecer a vocês, quando ela falou aí do Caminho do Sim, né, amor? Uhum. Mudou nossa vida, de verdade. Eu creio que do mundo que a gente veio, de onde nós passamos ali, a Ellen... Posso até falar, amor, isso, né? Estava afastada da época quando eu te conheci. Foi. Ela estava afastada e eu era do mundão, né? Totalmente do mundão. Por isso que ela ficou contigo, hein? Exatamente. E esse curso mudou minha vida. Se não fosse esse curso, o Caminho do Sim ali, eu teria, provavelmente, não sairia mais com ela aqui hoje. Vocês fizeram a edição que era o congresso, não é? Hoje a gente tem o curso A Caminho do Sim. Quando vocês fizeram lá atrás, era em formato de congresso. Isso, era o primeiro congresso. Primeiro congresso. Aí teve um anúncio, acho que você subiu no altar para falar sobre o congresso que ia acontecer, e aí minha mãe cutucou assim, vai, eu ali quieta, porque eu fui criada na igreja, ele católico, né, como ele falou, ele estava vindo do mundo. E eu falei, ai, Jesus, fala com ele para a gente poder se inscrever. E aí Deus usou minha mãe, falou, vai, vamos participar desse congresso, vai ser bom para vocês. E ela, acho que ela pagou pra gente, né, amor, até participar. Sábia, né, essa Mulher mãe? sábia, né? Edifica a casa. Minha mãe foi uma bênção. E aí ela pagou pra gente participar e nós viemos. E aí foi muito profundo, né, porque a gente teve ministrações ali que falaram para toda a nossa vida, assim, financeiro, vida amorosa. E logo depois viemos fazer o curso One. Perfeito. Com a Eza E e a que Joelma. foi, com a Eza e a Joelma, e que foi bênção, porque a gente achou, como nós falamos ali, instrumentos para fazer dar certo, né? E a gente é muito parecido e muito diferente, né? Como que é isso? É muito parecido, muito diferente? A gente tem uma personalidade muito parecida. Eu sou alfa. Eu sou alfa. Isso é bom? Isso é bom ou ruim? Isso é bom, né? Porque hoje a gente vive numa geração que muitos homens não se posicionam e ele se posiciona. Ele tem isso, ele entende o papel dele de sacerdote dentro de casa. Legal. Só que, ao mesmo tempo, eu queria ter a voz. Então, assim, a gente tinha esse conflito, né? E aí o curso One, eu lembro de uma aula muito forte pra gente, que foi sobre os acordos. Os papéis ali? Os papéis. O que vocês estão dispostos a abrir mão? Quais os sonhos de vocês para frente? Se encaixa, não se encaixa? Quem vai abrir mão para esse casamento dar certo? E aí a gente levou para dentro do nosso casamento, né? Foi exatamente isso. E aí pelo fato também da Ellie ter cada um tem uma criação diferente, né? Eu tive uma criação, a minha família foi uma família dispersiva e a dela é aglutinada, né? Como o pastor Cláudio Duarte fala, né? Então eu tive essa dificuldade nela na situação, né? Porque ela sempre teve essa situação de dominante e tudo mais. Então quando chegou no casamento, aquilo realmente no primeiro ano foi muito difícil, né, amor? Foi muito conflitante. E eu, pelo contrário, né? No Nordeste, na época tinha um pré-julgamento, um preconceito de que é o homem que manda, aquela coisa, né? Eu fui moldado por Jesus. Então, para mim, a minha palavra final é isso, aquilo, outro e tal. Então, isso foi muito difícil no início, né, amor? Esse consenso ali foi um ano difícil, de muitas brigas. Na verdade, a gente vive um tempo em que todo mundo quer dar a palavra final.
Então hoje não é mais a questão de ser o homem ou a mulher foi treinada dentro de casa para ela dar a palavra da vida dela. E aí quando ela vai casar com alguém, ela leva isso para dentro de casa. Então aí há esse tipo de conflito, mas eu acho que dá para todo mundo ter voz e o negócio dá certo, até porque ouvindo a voz do outro que a gente consegue escolher o melhor caminho. Exatamente. E encontrar esse equilíbrio é o caminho, né? É isso aí. Falei que se eu pudesse, eu venderia em potinhos, equilíbrio, eu estaria, ó, milionária, né? Mas tocar o vento, irmã, vai dar certo. Vai dar certo. Como fazer dar certo. Como fazer dar Vai dar certo. certo. Já vou inventar o potinho de estocar equilíbrio. Mas aqui, antes de entrar no A Caminho do Sim, vocês se conheciam desde criança? Como que é isso? Vocês moravam próximos? A gente morava no mesmo prédio. Ah, Eu mudei pra lá, eu tinha 7 para 8 anos. E ele mudou pra lá, você tinha mais ou menos quantos anos, amor? Eu tinha, acho que 11 anos. 11 anos, 11 né? anos, é. aham. Então a gente tem uma diferença de idade aí grande, né? Quando eu mudei pra lá, ele era adolescente e eu era criança. Que isso, Varal? Ó, E aí? E aí que a gente, assim, cresceu ali. Eu nem tenho memórias, assim, muito dele, que ele era muito calado na dele, muito quieto. E eu sou muito assim, eu acabo não reparando no que está em volta, nas coisas que estão acontecendo. E aí, quando eu fiz, acho que 18 para 19 anos, foi quando a gente começou a se aproximar mais, que a gente começou a conversar mais, que a gente percebeu que o outro existia ali, né? Isso ela precisa falar por causa de uma venda de uma motocicleta. Ah, é verdade. Eu vendi a moto pro pai dela e Já casei é? com a filha dele. Que isso, hein? Então, ela foi junto na compra da moto? Não. Não? Mas abriu portas para que eu pudesse dialogar na família, né? Então, eu vendi a moto pro pai dela, e aí o pai dela perguntando sobre moto, e aí um dia eu cheguei e eu falei, caramba, eu Já era bom de venda, então, né? era bom de venda e eu era mundão, sabe como é que é, né? E Era aí, bom de venda e bom de papo. eu falei, caramba, ela é bonita, caramba, por que não, né? Falou pro pai? Falei pra ela, pensei comigo, né? Pensou com ele. Pensei Falar pro... comigo, né? E aí falei com ela, peguei na época o Facebook, né? Quem é da época do Facebook aí, né? Então, A gente é do Orkut, você está muito melhor que a gente. verdade. E aí comecei a bater um papo com ela, só que eu tinha sempre uma situação de família do Nordeste, de respeito. Respeito. Então, mesmo eu não sendo cristão na época, eu era um católico que ia uma vez por mês, uma vez por ano na igreja, né? Eu falei assim, eu não vou mexer com ela, porque ela é de família. Então, eu fui no cinema com você, né, amor? Foi. Fui no cinema e depois eu falei, caramba, eu não vou mexer com ela. E eu falei isso pro pai dela. E acho que aí eu ganhei o pai dela. O pai dela chegou para mim e falou assim, pô, você saiu com a minha filha, o que aconteceu? Aí eu falei assim, ela é uma mulher de Deus, cara, é uma mulher de família, eu não vou mexer com ela, eu não quero nada sério. E aquilo, acho que ganhou o pai dela, né, amor? E ele, caramba, esse cara falou a verdade para mim. E depois de um ano a gente se reencontrou novamente, né? Depois a gente continuou conversando, a gente não namorou, nada disso nesse tempo. Mas a gente continuou conversando, a gente morava no mesmo prédio, às vezes a gente se encontrava ali pelo estacionamento e tal, se falava. Mas depois de um ano que a gente veio realmente a namorar, a gente se reaproximou, começou a conversar, alinhou o que cada um queria, né? Como ele falou, ele naquele momento não queria nada sério, ele tinha terminado um relacionamento há pouco tempo, eu também, estava uma coisa assim meio estranha ainda para os dois. E chegou um tempo que a gente começou a conversar e aí, o que a gente quer, né? Exatamente. E assim, eu falo até para os homens, né? Eu acho que todo homem, no fundo, ele quer isso. Ele quer uma família. O homem nasceu para ser pai, para ter filho. Agora eu tenho a Maria de 1 ano e 4 meses, mudou minha vida. E o homem tem esse sentimento de ser pai, de ter família. E eu lembro que na época, em 2015 ali, eu ia para a noitada, saía, eu chegava em casa, era um vazio, Douglas. Eu deitava e tinha um vazio no meu coração. E isso começou a ser preenchido quando ela chegou. Falei, caramba, acho que eu preciso disso. De uma menina de família realmente, de uma mulher de Deus que, poxa, que eu possa confiar. Porque no mundo é aquela pegação, aquela coisa de traição, né? Falei, eu não vou conseguir encontrar isso lá. Então, ao mesmo tempo, Deus começou a me moldar, trazer isso para mim, e aí conectou com ela e nós estamos aqui hoje. E o mais engraçado, assim, no meio dessas conversas que a gente manteve entre esse um ano, ele falou pra mim que ele não queria casar. Mas por quê? Você tinha sido ferido de um relacionamento anterior, ou feriu? Aí vem a história do meu pai e da minha mãe, não tem como não entrar nessa história, né? Minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 3 anos, meu irmão tinha 2. Então, o histórico da minha família sempre foi um histórico de muita separação, né, das minhas famílias. E aí você já aprende no curso depois, Você né? fala isso. Vai parar na minha família. Padrões da isso família. para. Então, um padrão. Eu acreditava que o casamento era uma instituição falida. Eu falei, cara, as pessoas só casam para poder agradar, para alguma coisa parecida. Então, eu não queria casar. Eu falei, não existe. Olha só que loucura, eu queria ser pai solteiro.
Cheguei ao ponto de querer ser pai solteiro, Queria Douglas. tanto ser pai, mas não queria ter família, não queria ter... família. Então, aí tem gente que fala que o divórcio é tranquilo, que não traz problema. Traz, principalmente para os Entendeu? filhos, né? É. Traz muitos danos. Não, foi amigável, a gente pode continuar sendo amigo, mas para os filhos sempre tem consequência, não tem jeito. Independente, pode não ser uma consequência aparentemente grave, mas a gente não sabe até onde ela pode chegar. Imagina, tu não constituindo família. Você tem toda a razão. Inclusive, eu e meu irmão, a gente passou por várias lacunas e traumas emocionais pelo fato da separação dos nossos pais. Cada um foi morar com um avô diferente. Tem até um estudo que diz, né, que a separação dos pais é pior do que a morte de uns dois. O filho sente muito mais do que a separação. Porque, na verdade, quando a criança nasce naquela família, naquele lar, ela entende que ali é o pai e a mãe, e aí, por uma escolha, eles rompem. Há um rompimento, há uma ruptura. A morte, por mais que seja dolorida, a gente entende que faz parte do ciclo da vida, não é? Então, os danos emocionais são muito grandes, sim, para quem passa por um divórcio. E até mesmo, vamos botar no mundo espiritual, né? O casamento foi feito até que a morte os separe. Exatamente. Então, o que Deus uniu não separe o homem. Então, por isso que tem deixa essas brechas, essas lacunas. É Exatamente. verdade. E quando que você mudou? Quando que você ressignificou que não, agora eu quero ter família, agora eu quero casar? Quando que isso mudou? Ela olhou assim, ó, aquele sorrisinho assim, como disse, depois de mim. Cara, foi um processo, mas assim, a partir de 2016, eu conheci Jesus, aceitei Jesus na Atitude, né? Então, eu não conheço nenhuma outra igreja. Então, até falo, até brinco. Falei, cara, a Atitude é meu mundo. Privilégio. Eu amo a Atitude, amo a visão, amo estar aqui. Então, eu conheci Jesus aqui e passei um processo, passei a caminhar. Passei pelo caminho do sim, depois nós servimos com vocês também no congresso. Segundo congresso, No nós segundo servimos. congresso. E isso tudo foi me moldando. Foi um processo, né, amor? E eu nunca tinha falado para minha mãe que amava ela. E isso, esse processo de também. conversão, isso Você tudo nunca foi... deve ter ouvido, Não. né? Eu te amo, então você tinha dificuldade de falar eu te amo. Ela não pode dar o que ela não recebeu, né? Então ela não recebeu aquilo, então depois que eu vim entender. E aí foi todo esse processo ali acontecendo, aí veio meu irmão, que nasceu o Gabriel, meu sobrinho, eu falei, caramba, é isso que eu quero pra minha vida. Isso, aquilo começou a me moldar. Eu falei, cara, é isso que eu quero, né, amor? E aí a gente decidiu casar. E estamos aqui, felizes, para Graças a sempre. Deus, para Até sempre. que a morte nos separe. Amém, amém. A aliança só se desfaz com a morte, não é? Aí. E aí, como é que foi o seu processo, né? Quando você conheceu o Alex, você estava afastada. Você foi nascida num lar cristão, aí se afastou, como que foi? Conta pra gente. Isso, os meus pais me criaram na igreja, meu pai e minha mãe. Tá. E a gente estava caminhando numa igreja onde aconteceram algumas coisas e a gente saiu daquela igreja e começou a procurar uma igreja pra gente caminhar. Nesse processo de procurar, eu acabei, né, não indo mais, e aí comecei a me afastar. Por mais que às vezes a minha mãe insistisse, e eu digo que a minha mãe teve muita sabedoria em me direcionar nesse momento, a gente vai esfriando, ia pra academia, tinha as amizades da academia, então a gente acabei esfriando nesse momento. E aí foi no meio tempo onde eu conheci ele, né? Que aí a gente começou a namorar e tudo mais. Quando a gente começou a namorar, os meus pais já estavam caminhando aqui na Atitude. Então, eles vieram para a Atitude, a gente chegou a visitar a igreja junto, que foi a Videira, né? Nós visitamos a Videira, ele tinha uns amigos lá, a gente chegou a visitar lá, mas não permanecemos. Aí eu vim para a Atitude, ele veio comigo caminhar aqui, às vezes meio resistente, não, só vou no domingo, culto de quarta eu não vou. E aí quando, não sei se vocês passaram por isso, mas quando a gente volta para Jesus, a gente volta naquele pique, né? Eu quero estar em tudo. Aquele gás Então, todo, né? eu queria estar em todas as conferências, eu queria estar toda quarta-feira. E o Alex ia, e o Alex, não, eu tô domingo. Eu falei, Aham. tá bom. Eu lembro da primeira conferência de atitude que eu tava aqui na igreja, e ele me ligou para brigar comigo, e eu querendo estar dentro do culto, e eu nem lembro qual o motivo da briga, mas eu queria estar dentro do culto. Tava na igreja, ué. Mas nesse processo, só te interrompendo, amor, nesse processo, na verdade, eu estava vindo mais por causa dela. Eu queria namorar ela. Então a igreja era o eu segundo não queria plano ali, igreja. sabe? Não queria igreja. Eu teve vou lá uma domingo coisa para que- agradar ela. E dá um Tem uma beijo na coisa que a boca gente não depois do falou, culto. né? Quando a gente começou a namorar, ele foi conversar com os meus pais. E aí a minha mãe falou pra ele que, ó, ela não pode deixar de ir à igreja e ela não pode parar de estudar. Ela deixou duas coisas claras, assim, pra ele, né? E aí ele, não, ela não pode deixar de ir à igreja. Então ele vinha porque eu vinha, bem claramente E para isso, deixar né? claro também aqui, uma palavra para minha sogra é mãe, né? Ela não foi a favor no início do nosso relacionamento.
Porque ela conhecia meu Tinha histórico. motivos, né? Ela tinha Ela motivos, viu eu né? entrando com Aham. a IB lá no condomínio, então ela, cara, esse garoto não é de Deus, Garoto esquece, não. sai dele. A minha filha Essa não, aí. né? Sai desse cara, não vai funcionar, tal, mas aí, amor, né? E aí? E aí depois ela foi percebendo, quando eu fui caminhando com a Ellie ali no dia a dia com ela, foi percebendo que, mesmo eu estando fora, eu tinha algumas características de integridade que também agradavam a ela. Ela, não, calma aí. Então, assim, acho que ela fez uma oração, né, amor? Tipo, ó, se for para ficar com a minha filha, que o Senhor converta o coração dele. A minha mãe orava para ele se converter. Porque como ele Se começou for a para caminhar na machucar igreja... minha filha, que morra. Essa oração ela não falou, não. Essa ela não falou. Sai, amor. Que o senhor leve, não é melhor que que o senhor horror. leve. Como ele começou a caminhar na igreja, minha mãe falava assim, você só casa com ele se ele se Eu converter. ia perguntar. Você casaria com ele antes? Seu amor era tão grande. Você Sua mãe queria... não falasse nada. Não. Por exemplo, nós já tivemos aqui histórias de casais que Ah, sim. decidiram pagar o preço de casar sem o outro se converter. Tinha tamanha fé. Aconteceu a conversão após? Acontece, Aconteceu. às vezes, mas não é... Não é regra. Não é regra, Mas não. também ela sabe as consequências dessa escolha. Né? Então, assim, 2 pontos. Quando você percebeu que de fato o Alex tinha se convertido, porque ele deixou bem claro, como muitos relacionamentos, a gente vê que a pessoa quer tanto ficar com o outro que ela se submete. Não, ele vai mudar, ele vai fazer, depois de casar... Ele se converteu, e como você falou, você queria a Ellen. Você não queria o Deus da Ellen ainda. Você queria a presença, os beijos, tudo que um namoro proporciona de agradável pra gente, né? Quando que você se deu conta que o Alex estava mudado, transformado, encontrou um novo caminho, um new way? Ou não, você também ia pagar o preço que fosse pra estar com ele? Eu até queria casar com ele, mas eu queria muito que ele se convertesse. Porque, assim, eu digo pra você hoje, olhando pelo que a gente passou, que se a gente tivesse casado da forma que estava, a gente não estaria aqui hoje, casados. Porque a gente passou, como a gente estava falando, né? O primeiro ano de casamento foi muito difícil. E ele sem Jesus, sem a gente junto colocar Jesus dentro do nosso casamento, não teria dado certo. Então, assim, eu queria muito que ele tivesse se convertido, e glória a Deus que isso aconteceu. Mas eu confesso pra você que eu não sei se eu teria casado ou se eu não teria. Entendeu? Porque eu também estava naquele momento de paixão, de muito apaixonada e tal. E deu muito certo, assim, né? A gente estava vivendo isso junto, né? Não estava carregando um peso sozinha. Porque às vezes a gente vê namoros que a pessoa ama e o outro não corresponde. Então eu tinha essa paixão, esse amor correspondido. Então eu queria também muito casar, mas eu confesso que eu não sei se eu teria casado. Né? Obrigado, Jesus. Ó, gente, a gente está aqui falando com Alex e Ellen, né? Eu conheci ele como Alex e Amarra, é mole? Pensava que era o sobrenome, bobinho, né? E eles estão falando aqui algo muito, muito importante, que é como dar certo. E aí, a gente vai pro mundo, vamos dizer assim, se a gente faz as mesmas coisas, os resultados são os mesmos. Exatamente. Então, como é que eu vou dar certo se eu não mudo a minha atitude? Exato. E aí o Alex deixou aqui bem claro que quando ele mudou para atitude, ele começou a viver. Então vem para atitude você também. Tem a atitude, seguir a Cristo, né? E mude. E a Ellen complementa, né, que a atitude mais importante para que dê certo é que os dois tenham o mesmo pensamento, o mesmo Deus, o mesmo propósito, porque senão você vai estar no o que a gente chama de jugo desigual. Então a primeira chave para você, vou falar chave, né? Vamos pegar os chavões aí. A primeira chave para você dar certo é jugo igual, não desigual. Ou seja, fazer dar certo tem que estar com o mesmo alinhamento, o mesmo pensamento e o mesmo Deus. Amém. E aí, como que foi o namoro antes? Mudou? Era um namoro mundano e depois se tornou um namoro cristão? Eu preciso entrar na fase do namoro, né? E trazer aqui. E aí, amor? Fala. Tudo mudou, essa é a grande verdade. E aí foi a questão do curso, né? Pode falar da lição do curso? A verdade é que, falar. assim, o nosso final de semana, a gente já procurava um canto para ele. Chegava sexta-feira, a gente já estava procurando para onde a gente ia na sexta. A gente chegava no sábado, ele trabalhava sábado de manhã, a gente ia para a praia e já procurava para onde ia seguindo depois da praia. Depois do trabalho já é para a praia? A gente tinha um ritmo que eu falo, como é que a gente aguentava? Porque barzinho, jovem. Música ao vivo, Então vocês ficavam no final de semana o tempo todo juntos?
Era não, isso? A gente se via todos os dias da semana, porque Morava a gente no mesmo prédio. morava no mesmo prédio. Gente, mas mesmo assim, né? A gente morava no mesmo prédio. E chegou uma época que eu trabalhava na Transolímpica e eu acordava às 5 da manhã para trabalhar. Então, ele me pegava de manhã no prédio, me encontrava no estacionamento e a gente ia, ele me deixava no trabalho e voltava para casa. Olha que namorado, hein? Isso, Queria hein? muito essa mulher, né? Hoje o cara manda a mulher levar ele no trabalho e depois ela volta para casa. Verdade. Tem alguns irmãos aí, algumas histórias que, assim, é triste. Não, o cara fala Fica pra... dormindo lá e vai. Isso. Ou então ela deixa ele em casa. né? A gente pegou um casal em que ele tava sem carro, aí ela tinha carro. Aí ele pedia para deixar ele na casa dele Aí depois e aí ela ia depois ela embora. voltava sozinha pra casa dela. Jesus. O papel inverte. Eu falei, mas e aí? Não se preocupa se acontecer alguma coisa com você, quem vai te proteger? Mas vou te falar, eu acho que o pai da menina, nesse papel, nessa hora, tem um papel totalmente importante. Porque eu lembro, assim, do meu primeiro namorado, saindo dessa situação. O meu pai deixou bem claro para ele, se você sair com ela, você deixa ela em casa. E o pai tem total É verdade. função nisso, né? De Verdade. delimitar o respeito que vai ser dado para a filha dele, né? E o meu pai fez a mesma coisa com o Alex, né, amor? Fez sim. Mas voltando para responder o que a Erika perguntou, nosso namoro realmente antes de Jesus não era um namoro, eu digo santo, né? Era algo realmente mais alinhado para o mundo. E aí, a partir do congresso, do A Caminho do Sim, isso mudou. Nós tomamos uma decisão, né? Tem uma lição no curso 1, chamado sexualidade, não lembro. Intimidade. E aí nós tomamos uma decisão ali, cara, que vai mudar a nossa vida. Né, amor? Isso vai mudar a nossa vida a partir de hoje. Assinou o pacto? Assinei e nós fomos até o casamento. Assinou o pacto, fez Foi. a quebra de Laço Laço de de alma. É. E aí ele até brincou que eu tinha uma folha de brincadeira. Uma folha inteira, mas, Sem dar muito spoiler. mas ali mudou a nossa vida. Se eu entro no casamento da forma que a gente estava indo, cara, eu estava fadado à acusação depois de Satanás sobre a minha vida, ia Legal. afundar nosso casamento. Eles trabalharam muito, né, as lições ali, tudo que vocês receberam, vocês trabalharam muito de forma ali teórica para quando casasse, colocasse em prática, e isso ajudou vocês, Muito. protegeu, né? Não foi fácil, a gente não ficava junto, a gente não andava mais junto, não ficaria, fugir, resistir, não, é A fugir. gente não saía de carro, a gente só saía de moto, né? Ó. Tem... Pra não ficar ali dentro do carro, né? Tem casal que quer orar dentro do carro. Acho que é. Não dá, né, gente? Tá não perdido, dá, irmão. né? Ah, Jesus. Não dá, né? Oração em Jesus. intimidade. Tinha um casal que cuidou do nosso namoro, que foi o pastor Marcos e a Lu. Eles eram nossos discipuladores na época, então eles cuidavam da gente. Muito, assim, né, amor? A gente estava sempre com eles. Então, foram estratégias que foram sendo criadas para que a gente fosse protegido. Nosso namoro fosse um namoro blindado e santo, né? De acordo com a vontade do Senhor. E assim, dá honra a quem tem honra, né, nesse caso, né? Então, assim, um dia nós brigamos, era meia-noite, a gente se separar, a gente nem ia casar mais aquele dia. Isso há um mês do casamento, No meio do né? casamento. Eles foram lá em casa, era meia-noite, quase 1h da manhã, foram lá em casa. A pastora Lúcia sentou com a Ellie, o pastor Marcos sentou comigo, ali conversamos, e ele foi ali um divisor de águas também. Então, eles fazem parte também nós estarmos aqui hoje. Então, olha a diferença que faz um discipulado real. Né? Um acompanhamento, Um né? acompanhamento. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, vocês já deram a segunda dica aí para quem quer dar certo, né? Segunda chave. Segunda chave. Eu não gosto de falar chave não, Você porque falou a primeira chave. Coach, Agora é a segunda chave. a segunda chave, então, gente, deixa o passado para trás, deixa os velhos hábitos para trás, não olhe para trás. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. E para você que está pensando na sua vida profissional, material, deixa as coisas velhas para trás, novas atitudes, novos começos, novos resultados. Então, o que você praticava de errado, deixa para trás. Vale a pena, não vale a pena deixar Vale a pena. Tem coisas do passado que são boas, você pode continuar repetindo, mas as coisas ruins que dão errado, deixa para trás. Exatamente. E aí, olha só, a gente tem uma frase nossa que é caminhar juntos exige preparo. Tem que ter todo esse preparo, porque nem assim a gente está livre dos desafios que o casamento traz, a vida a dois, não é? Eu falo que casamento é maravilhoso, é uma jornada incrível, mas bem desafiador. Demais. Primeiro que se você colocar a cabeça do homem e a cabeça da mulher, já é total diferença, né? Vou estudar aí, então, né, um neurônio, uma caixa. Do homem? É.
Não, o do homem é organizado. Organizado, cada ele faz uma coisa de cada vez. Então, é organizado, a Bíblia diz que tudo tem o seu... Responde aí, pastor, tudo tem o seu... Tempo. Então o homem faz tudo no seu tempo, no tempo Aí certo, no não tempo de Não Deus. é o tempo de pegar a toalha do chão, não é o tempo de lavar a louça, é no tempo dele. Aí. No tempo Aí dele. ele Tem uma musiquinha que vai dar... Deixa eu trabalhar do meu jeito. Aí você muda, deixa eu trabalhar no meu tempo. Não dá, gente. Olha o que eu passo. Olha o que eu passo. Ela tem uma comparação legal, mano, falando. Fala, Olha, Ellen. a comparação da mente do homem para a mente da mulher, que a mente do homem é um carrinho. Foi o pastor Você aprendeu. Duarte que falou isso, né? Não, mentira, gente, perdão. Tem um livro que é sobre criação de meninas. E aí ele fala que a mente do homem é como se fosse uma rua, passando um carrinho de cada vez. E a mente da mulher é uma rodovia com 4 faixas. Desse jeito. Então, vamos lá. A mente do que a homem, gente- eu vou mudar aqui. A mente do homem é o trânsito europeu. E da mulher é o trânsito da Índia. Jesus. Passa carroça. Boa, Fabrício. Oi, tudo no meio. Gente, eu gosto da Índia, tá? É, amor. Eu gosto. Tá bom, eu não. Quero ir lá. Fala que a mente... Eu ia gostar se você falasse que a mente da mulher é Nova York, Times Square também, nessa pegada. Não, mas, melhorou, então, é Nova York Melhorando, É. entendeu? Tá melhorando. A Não, mas equipe olha só. é Lá, concordante. Nova York, ele é intenso, mas ele é todo mundo ali no seu quadradinho. Entendeu? Da mulher não, então é um dentro do outro, aí tá falando uma coisa, já fala outra, aí o cara tem que falar assim, o que ela tá falando agora? Não tem como ser Nova York, Tá, amor, não tem Tá bom, como. vou deixar. Ok. Não espera nem o sinal fechar, já vai. Mas, ó, vocês se prepararam, receberam aí, fizeram um curso, fizeram o congresso, tiveram acompanhamento, né, com os conselheiros, e ainda assim não ficaram isentos das dificuldades do primeiro ano. Vamos falar do primeiro ano de casados, que todo mundo acha que é maravilhoso, não é, amor? Mas não é não? É, com todos os desafios, porque no início do casamento, que são os ajustes, que você descobre que o outro é meio estranho, você não, só o outro. Falando de mim. Né? O outro é estranho, você não. E aí, todo mundo acha que o primeiro ano é namorar de dia, de manhã, igual Mil nós. maravilhas. Até os boletos chegarem, até os desacordos, até os desafios, né? Por exemplo, na minha casa, não se comia fora da mesa, não se comia vendo televisão. No Douglas, ele come, se deixar ali no chão com o cachorro do lado dele, entendeu? Tranquilidade, pô. Ainda dá pro cachorro, divide ali. Não, cachorro eu não dou, não. Dou comida pra cachorro, não. Tadinho. Não dou. Tá bom. Uma coisa que eu não dou é comida pra Pra não cachorro. dividir, né? Não, eu dou ração. Sei lá o que é. Sim. Vai que passa mal, né? o cachorro. É, claro, tá certo. Ainda mais o meu, não deixo dar. É. Mas assim, o que eu quero dizer é que as diferenças são muito notórias, muito perceptíveis e muito vividas. Por quê? Quando a gente entra no casamento, a gente entra com a nossa família de origem. Perfeito. Não com o que a gente é, o que a gente quer, né? Eu mesma passei por isso. Quando eu me casei aos 21 anos, o Douglas tinha 22. E eu não queria que o Douglas trouxesse a família de origem. Eu não queria que ele trouxesse as experiências, as vivências, porque foram ruins, né, a meu ver. E eu falei, vou zerar o Douglas e vou levar só o Douglas. Só que não, né? Aí a gente aprende que a gente casa com todo mundo. Como é que foi? Como é que foi para vocês? Como é que vocês conseguiram trazer esses ajustes pro início do casamento? Principalmente, né? Aglutinado e isolado. Aglutinado e dispersivo. dispersivo. Nossa, imagina. A mulher da Ela é totalmente aglutinada e a minha é dispersiva, né? Quer falar, amor? A minha mãe, ela junta 5 pessoas e bota todo mundo na casa dela se tiver um quarto. A minha casa era assim, tá? A mãe dele, a visita vai e volta no mesmo dia. Não, eu sei que ela recebe pessoas em casa, mas Não, assim, recebe bem, mas ó, dentro agora acabou. daquela organização dela, né? João 7, todos foram para a sua casa. Exatamente. Ah. E aí tem essa diferença. Mas como eu fui criada dessa forma com todo mundo lá em casa, quando eu casei, eu queria ficar no meu cantinho. Então até hoje a minha mãe se assusta comigo. Foi o contrário. Olha, a você gente não reproduziu o que sua mãe Isso. fazia. E aí ele já quer estar, desculpa, junto com todo mundo. Olha a diferença. Bota pra perto Então, de você. por que também? Olha só, ele ficou a vida toda isolado. Agora que ele tem a oportunidade de estar aglutinado, tu ia tirar isso dele? Porque aquilo que foi forjado em mim no sentimento de família foi aflorando cada vez mais. Então, assim, eu não tinha mesa em casa, eu não estava na mesa, ela tinha.
Então eu falei, não, agora eu quero isso para minha vida, eu quero isso aqui. E aí ela foi o contrário. Agora, uma das dificuldades grandes que nós tivemos foi eu entender que a minha família passou a ser parentela. O deixar. O deixar. Pai e mãe. Isso é muito difícil, assim, é uma dificuldade para muitos casais entender isso, né? Uns vão morar embaixo do pai, outros vão morar embaixo da mãe, isso é muito complicado. Nós aprendemos que nem tão distante pai de Malicuia, né? Isso aí. Nem tão perto pai de sandália havaiana. Então, Isso cara, aí. a gente tem que ter um meio termo aqui. Então, posso contar esse testemunho, um dia, nós casados lá no nosso sofá sentado, o pai dela toca lá o interfone lá embaixo. Era no mesmo prédio ainda? Não, Não, era mais distante. era na mesma Mas nem rua. avisou assim. que ia. Ele avisou que ia. plantou lá. Plantou lá, aí Ah. falou assim, oi filha, vim aqui visitar. Eu olhei pra ela assim, A estava no situação curso era já. que a gente tinha preparado uma noite pra gente ainda. Ô, E aí, noite. é, Parece, Ô, Pô, Douglas. lógico, o Espírito Santo falou, vai lá que ele vai maltratar tua filha hoje. Ai. Com isso. Aí o pai, tô sentindo um negócio aqui com a minha filha hoje, eu vou lá na Minha casa filha. dela. Vai, conta. Fala aí, E vai. aí eu falei pra ela, não tá legal, né? E aí ela conversou com eles e a partir daí isso mudou, né, amor? Estabeleceu o equilíbrio e tal. E eu, da parte da minha mãe, eu tinha um costume da minha família de resolver todas as coisas. Eu que levava minha mãe para um lugar, eu que levava meu pai para um lugar, fazia compra na internet, tudo isso. Casei. Tenho a minha família e meus compromissos. A minha mãe continua pedindo essas situações. E eu continuava achando que isso era normal. Eu estar deixando ela e dando esse tempo para ela. Né? Lógico que tinha um rapaz e mãe, mas nesse caso, eu estava realmente tirando o tempo que era dela para resolver algo que era da minha mãe. Ao ponto de uma vizinha, que sempre também pedia a ajuda da minha mãe, pedir para eu comprar uma passagem. Aí ela olhou para mim e falou assim, cara, manda o filho dela ela tem comprar. filho. Eu falei, Aí Ela aquilo tem foi filho. difícil para mim É. tirar Geralmente isso, a né? figura do homem, do filho homem para a mãe, para a família, é de que tem que resolver tudo, né? De que tem que fazer. E é difícil mesmo para os homens quando se casam, né? Para as famílias, para realmente passarem por isso. E aí foi o grande desafio para você. Foi um deles, né, amor? foi um desafio, assim, ele não deixou de fazer, continua honrando a mãe dele, né, e tal. Mas tem os momentos de que não dá, de que dá, né, ele conseguiu equilibrar isso de uma forma melhor, Você né. trouxe um ponto muito interessante, Alex, porque é muito desafiador para o homem, principalmente, reconhecer, né, que primeiro é a esposa. Não deixar de desonrar pai e mãe, nunca. A gente sabe que é um mandamento com 2 promessas, né, para que te vá bem, viva muitos anos aqui na Terra. Mas é muito desafiador para o filho homem ficar nesse papel, ainda mais que você devia ser a figura masculina da sua casa, Sim. para sua mãe. E aí, e para a mulher ao mesmo tempo mas e aí? Está priorizando quem? Exatamente. Não é? É um Ainda grande... mais no início, né. Ainda mais no início, né? Que você fica o quê? Você fica ali querendo ser, né, o centro das atenções. Exatamente. Então foi motivo de muitas brigas no início. Isso eu não aceitava. Aí entra aquele laço machista, né? Não, quem sabe sou eu e tal. Mais ou menos nessa linha. Então foi muito difícil. Tivemos muitas brigas difíceis mesmo, né, amor? No início. Tiveram que conversar, que alinhar muita coisa. Fizemos gabinete. Pastor Miguel. Gabinete Pastor Miguel. E Deixou um aí- legado pra gente. Não tem como, nós sempre lembra dele, né? É verdade, verdade. E aí foi quando vocês aprenderam na prática a entrar em acordos? O que vocês Isso. fizeram de forma prática? Foi como você falou ali, né? São criações diferentes, pensamentos totalmente diferentes, formas diferentes de agir com as coisas e colocar isso dentro da mesma casa. E aprender a lidar que ele faz diferente. Ele lava primeiro os copos, eu lavo primeiro os pratos, né? Ele passa pano da direita para a esquerda e eu da esquerda para a direita. Então, assim, né? Aprender que ele Mais vai fazer fácil. de forma diferente de mim. E quando você vai com isso para dentro de casa, não só nessas partes práticas da casa, mas também na parte financeira, tipo, ele gosta de fazer parcelamento, para mim eu pago à vista. Então, quando você vai para Muito bom essas As tretas aí, ó. Muito bom essas diferenças, vocês trazerem isso, porque é real. As pessoas acham que a gente é lindo, bonito, cheiroso, porque rede social todo mundo é bonito, Aham. cheiroso e lindo. É lindo, cheiroso Eu mesmo. sei, Ó, amor. Eu gosto de cheiros. Eu sei, mas eu digo assim, as pessoas às vezes acham que a gente não tem divergências, que a gente discute, né? Discutir é diferente de brigar. Olha, eu não penso igual a você. Eu diria que a chave 3 isso aí, eu ia falar agora. seria respeitar as diferenças. É errado pagar à vista? É errado pagar parcelado? Pois é, não é. Não é? Cada um... Eu ainda acho, aí só fazendo um parênteses, eu falei, cara, vou pagar à vista aqui, desembolsar todo o meu dinheiro, ou parcelado? Daqui a 12 meses o dinheiro vale menos, eu estou pagando a mesma coisa.
Então, rendi meu dinheiro, pelo contrário. Aham. Agora, uma coisa que você falou do acordo financeiro, que muitos casais se perdem nesse sentido, né? São casais, a gente vê na liderança de célula, casais que a mulher não sabe quanto é que o homem ganha, o homem não sabe quanto é que... Cara, assim, um desacordo total. E isso também foi um pouco difícil para a gente entender que tem que ter uma planilha só nossa, ela que domina a planilha, fala, X, ganhamos X, ela que vai delimitando ali sobre o X. Financeira. Ela da planilha lá. Mas no início isso foi difícil, porque o pai dela, a criação da família dela, né, amor? Foi no sentido de que ela tinha que ser independente, ela tinha que conquistar, ela tinha que ser a pessoa. E quando ela entrou no casamento, o que é que Deus fez um mês antes de você casar? 10 dias antes de eu casar, eu perdi o emprego. Tinha plano de saúde, plano odontológico, vale, aquela coisa, todos os benefícios que a gente gosta, né? E aí eu perdi o emprego. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer? O meu pai, ele tinha uma frase que ele falava assim, você tem que trabalhar e estudar para ser independente. E eu entrei no casamento com, eu tenho que trabalhar e estudar para ser independente 10 dias antes de eu perder o emprego. Eu falei, Jesus... Ou seja, vou depender desse marido. Foi Vou isso que veio depender na do sua meu mente, marido. né? E aí, como eu tinha um tempo de empresa, eu saí, peguei o auxílio, fiquei ali 6 meses ainda financeiramente tranquila. Só que o auxílio acabou. E aí que eu não consegui pedir dinheiro para ele. Falar assim, estou sem dinheiro, e ele também não se ligava que eu precisava. Então, eu estava naquela situação assim, Jesus, o que eu faço? E ali foi onde Deus foi me tratando. De eu começar a falar, amor, tá assim, preciso que a gente ajuste isso, que a gente seja um só nesse momento e tal. E foi onde a gente começou a aprender na prática, porque a gente sabia a teoria que a gente tinha aprendido nas aulas, mas a gente aprendeu na prática como que isso ia dar certo financeiramente. Isso não é de Deus, não. Amor, responda a nossa equipe, que marca nosso tempo. E uma coisa muito importante também, né, que Bota o celular aqui. 50% dos divórcios tá ligado ao lado financeiro. Isso é muito forte, né, da questão de... Sim, infelizmente, finanças está ali no topo dos principais motivos de divórcio. Que dá muito podcast esse tema, né? O dinheiro, ele é espiritual, né? Então não é só material. É à toa que a Bíblia cita muito mais dinheiro do que qualquer outro assunto. Perfeito. Então realmente é algo que precisa ser muito alinhado. E novamente, né, eu aprendi que dinheiro era para gastar. E o Douglas aprendeu que dinheiro era para guardar. Aí quando casa, como é que faz? Você é a gastadeira e você é o pão duro. E aí a gente precisa o quê? Ajustar e entrar no acordo como que a gente vai fazer isso uma vez casados. Perfeito. Não é? É verdade. Então vocês conseguiram respeitar as diferenças. Eu falo que nem sempre eu concordo com o Douglas, ou nem sempre eu aceito, mas eu obedeço. Como líder e sacerdote do lar, eu falo, ok, amor, se esse é o direcionamento, eu vou seguir. Submissão é estar debaixo da missão. Mas Isso é um desafio. Isso aconteceu na liderança de célula. Nós casamos e aí um ano eu queria ter célula na minha casa. E ela falou, não quero ter célula na minha casa. Eu não queria ter célula. Mas aí, né, Aí entra a questão ministerial de vocês dois. Entra a questão ministerial. Exatamente. Para falar já do ministério também. Vai que tá. Já a pergunta vem. Vai que... Então, Vamos assim, lá. um ano de casado, eu gostava desse movimento de célula, eu comecei a me envolver, falei, cara, isso é muito legal. Eu falei, casei um ano, falei, quero ter célula em casa. Ela, não pode ter célula em casa, eu não quero ter ainda. Não, na verdade, ele queria casar e ter célula. É. E aí eu falei com ele, me dá um ano. E graças a Deus, Que precisou desse teve esse um ano, porque foram muitos ajustes, né? Gente, célula é aquela comunhão que a galera vai pra tua casa, come, bebe, né? Canta, lê a Bíblia, mas tá sempre com gente dentro da sua Isso. casa. Para um casal Recém-casados, realmente tem que ter ali, né, alguns critérios. Uns precisam de um pouco mais de tempo, outros tudo bem, ter menos tempo, mas tem que ter esse cuidado. E aí você pediu um ano. Eu pedi um ano. E aí tu aceitou, entendeu que... Bicudo, mas aceitei. Tipo assim, né? Sem ela não dá, então vou ter que esperar. Foi a situação pra ela. Mas no final também ela foi exatamente a frase que você falou, ela foi por obediência. Ela falou, cara, tô contigo. E assim, foi um divisor de águas na nossa vida, a questão ministerial, que aí eu entendi uma coisa que é o milagre, né, que nós vivemos muito grande na pandemia. Nós entendemos que é a oração de Ana, né? Que ela orou ao Senhor e falou, ela orava para ter o filho, né, que Samuel, e não vinha esse filho. Mas no dia que ela falou, Senhor, se tu me deres um filho, eu te devolverei ele como um profeta. Ali, Deus falou assim, agora sim, porque eu também estou querendo um profeta nessa geração.
Então, toda vida que a oração, nossa oração, encontra um propósito eterno, ela é respondida de imediato. Porque tem algo para resolver na terra também, né, de Deus. E nesse período que a gente estava, nós começamos a liderar a nossa célula, posso contar, amor, sobre o milagre da célula? Nós começamos a liderar a nossa célula, a gente morava num lugar muito pequeno, Douglas. Cabia 7 pessoas, amor? 7 pessoas, a sala estava cheia. Estava cheia. E aí a primeira coisa que eu sempre falo, né, que nunca deixe para amanhã. As pessoas quando falam assim, eu vou liderar uma célula daqui a, quando eu melhorar minha casa, quando eu fizer uma obra, você está sendo ingrato com o que você tem hoje. Você está falando para Deus, Deus, o que você me deu até hoje não é o suficiente ainda para te servir. Imagina o contrário, Deus falando o seguinte, então não vou te salvar agora não, só daqui a um ano quando tu melhorar também, né? Então nós fomos para essa liderança num lugar humilde, simples, cabia 7 pessoas na nossa casa, e um dia nós fizemos uma oração. Nós falamos, Deus, se o Senhor nos der um lugar maior, A gente vai encher de gente. nós vamos encher ele de gente para o Senhor. Uau! E aquela oração foi uma oração sincera, né, amor, da gente, nós dois. E É um compromisso que vocês Foi. reafirmaram ali com Deus, foi um né? compromisso. Então, antes de lindo. chegar a Ele pergunta... tá lindo, Ele sempre tá- chora quando se ele emociona. conta. É porque ele vê a fidelidade e a bondade de Deus sobre a vida de vocês, né? E aí, eu vim do Nordeste, né, só para corroborar da minha infância, né, eu nasci num lugar, Douglas, no interior do sertão. Eu vim ter energia elétrica, eu cheguei no Rio. Eu não tinha energia elétrica na minha casa. Não tinha banheiro, não tinha nada, era mato. Essa, para você ter noção, a ideia. Então, minha mãe se separou do meu pai, e aí com 11 anos ela me trouxe para cá. Então, lá onde fui criado pela minha avó e meu avô, 2 mais 2 é 4. Então, você não pode comprar 4 se não tiver 8. Né? E ali Deus estava me tratando também nesse período do milagre. Nós oramos, fizemos essa oração a Deus, e eu lembro que eu falei, caramba, tá dando hambúrguer. Ainda para visitar um stand lá no ama Anil. hambúrguer. Vamos pegar esse hambúrguer, né, amor? E aí tava dando hambúrguer pra quem visitasse o apartamento, hambúrguer artesanal. Eu falei, amor, vamos lá, a gente, né, vamos lá, tá dando hambúrguer. Eu falei, vamos. E aí fomos visitar o apartamento. Aqui, ó, fala no seu microfone, senão a gente não te ouve. Fomos visitar o apartamento, quando chegou lá, entramos no condomínio. Aí, quando a mulher ela entra no sonho, naquilo que ela imagina, ela já esquece tudo que ficou para trás. Então, eu já tinha esquecido o hambúrguer. E aí, eu vi o apartamento todo reformado do jeitinho que a gente queria. Visitamos umas 3 unidades lá dentro. Quando chegou, só para vocês entenderem, o código da nossa casa alugada, onde a gente morava, era IBA e uns números. Então, aquela tinha sido a nossa resposta de oração de que a gente ia alugar aquela casa. E a gente orou para ser um valor. A oração era, tem que ser R$700, não pode passar disso. E foi exatamente aquilo. Esse era o nosso Inclusive aluguel. com o código da IBA. E aí, quando a gente chegou para visitar o apartamento, a gente já ia saindo, que a gente viu os 3, e aí o corretor falou, tem a chave de mais uma aqui, vamos lá ver? Aí a gente orando, falei, Senhor, se for da tua vontade, fala com a gente. E a gente passou por um lugar onde não era caminho de pedestre, a gente passou pelo meio do estacionamento. E eu, orando e olhando para baixo, eu vi um adesivo de um carro da Atitude. Eu falei, amor, um carro da Atitude. Falei, vamos continuar orando, vai que é a resposta de Deus. Só para corroborar, esse carro da Atitude hoje é de um líder de célula nosso. Que caminhou na nossa casa. São muitas jesuicidências, né? Que caminhou na nossa casa. E aí nós fomos ali, continuamos orando, voltamos para o estande, passamos a ficha. A moça falou, olha, sua ficha está aprovada, com 10% de entrada e tal. E aí foi onde veio É um milagre. o milagre e a Só que os aprovação 10% dele, né? era 100% que eu tinha na conta. 100%. Aí eu olhei para ela assim e falei assim, isso é coisa de Satanás, né, filha? Assim, pô, eu estou tranquilo aqui, equilibrado, mas com tudo em dia, vou sair de uma situação para uma dívida bem maior, esquece isso, estou fora. E ela sempre foi uma mulher de fé. Ela falou, amor, nós fizemos uma oração, vamos consagrar a Deus, entregar a Deus para ver se Ele vai dar essa resposta. E aí nós oramos a Deus e Deus sempre falava, sim, vai. Sim, ela falou que Deus foi muito misericordioso comigo, porque Ele achava, toda semana eu pedia algo, eu jejuava, ao ponto de eu estar na praça do Pechincha ali orando, e aí chegou um homem, colocou a mão no meu ombro e falou o seguinte, está fazendo o que aqui, Alex? Era um cliente meu, né? Eu falei, estou lendo aqui a palavra e tal. E naquele dia eu tinha falado para Deus, Deus, você vai ter que me falar hoje claramente sobre essa situação. E ali eu perguntei, e o senhor, o que, é que o senhor está fazendo aqui? E ele colocou a mão no meu ombro e falou assim, eu estou fazendo obra naquele apartamento ali, ó. E naquela hora, cara, parece que Deus, assim, aquela coisa em mim, assim, eu comecei a chorar, eu liguei para ele, ó, cara, esquece, vamos. Só que aí veio um milagre, né? Isso foi em 2020, isso foi em março de 2020. Início da pandemia. Início da pandemia. Então eu decidi com a Ellie doar colocar 100% que eu tinha na conta, eu fiquei zerado, Douglas e Eric. Não tinha dinheiro nem para documentação do Não apartamento. tinha nem para documentação. Zeramos. Só que teve um detalhe. Dia 7 de abril de 2020, baixou o lockdown no Rio de Janeiro.
Então agora, Fechou a loja. fechou, a Yamaha baixou as portas em Manaus, a Fanbike começou a dispensar todos os fornecedores ali, não tinha como cuidar, ou seja, agora eu estava zerado, sem um centavo na conta, sem onde tirar nenhum centavo para poder pagar nem o aluguel do mês seguinte, e tinha que assinar o contrato com o Bradesco dia 20 de março, de abril. Eu falei, amor, parou. Senta no sofá, nós sentamos em casa, né? Parou, para tudo. Agora vamos falar com a Ive, vamos destratar, vamos ter uma multa, mas nós vamos pegar algum valor para pelo menos nos sustentar. Olha o que está acontecendo, não tem previsão. E aquele alarde, né? Todo mundo sabe o que ia acontecer, aquelas coisas loucas. E aí ela fala para mim, amor, se Deus mandou, a gente vai. Eu falei, cara, você tá louca. Ela ainda tinha, Não existe. tinha fé de que ia. O Deus que dá a visão dá a provisão. Então eu tinha certeza que ele ia prover. Deus que dá a visão. Você está falando que eu vou ficar zerado, sem trabalho, sem emprego, sem dinheiro para pagar nem o aluguel do mês seguinte? O que eu vou fazer agora? E ela falou, vamos. E a gente foi, Douglas. Nós fomos assinar o contrato no Bradesco, só eu e ela e a gerente. Acho que olharam para a gente e falaram assim, o que esses meninos estão fazendo aqui? São loucos? No trabalho fui chamado de louco, não foi um nem dois, falando, pô, você é maluco, cara? Como é que você vai entrar numa dívida se... Né? Só que é aquilo que ela falava, tinha um Deus por trás, uma promessa por trás, e eu não estava percebendo isso. Mas assinamos. Agora eu tinha uma dívida, um aluguel do mês seguinte, sem dinheiro na conta e uma moto. Falei, vou vender a moto. Ela não vai vender nada. Deixa a moto, Deus vai prover. Falei, quero só ver se prover. Aí eu tive um start, eu tinha uma jaqueta e uma bicicleta. Bicicleta e uma jaqueta da Yamaha. Falei, vou fazer uma rifa desse negócio. A gente precisava pagar a mudança, Não tinha dinheiro para mudança. a casa antiga e pagar o condomínio do novo apartamento. Então, a gente precisava de dinheiro. Sem salário, sem emprego, Sem salário, comissão, fechada. Olha, fechada. Fizemos uma rifa, conseguimos arrecadar R$ 1.430. Foi o dinheiro da mudança, foi o dinheiro para a gente fazer todo esse processo, né? E o condomínio não queria deixar a gente mudar, porque era lockdown, todo mundo de máscara, aquela coisa louca. Falei, cara, preciso mudar, não tem como, não consigo. Foi uma maior briga, conseguimos mudar. Entramos no nosso apartamento, caixas da marca que eu trabalho, da Yamaha, era nosso armário. Eu brincava com ele que eram os armários da minha cozinha, que ele não podia sujar os meus armários. Então, E ali eu falei para Deus, agora estamos aqui, agora. Estava com dívida maior, não tinha um centavo na conta, tinha que pagar o ITBI, que eu não tinha dinheiro. Aí ele falou, fala com o teu patrão. Eu falei, você está de brincadeira. Eu vou falar com o meu patrão para adiantar minhas férias, se ele está cortando fornecedor e tudo. Ela falou, vai. Eu fui e falei com ele. Ele falou assim, ó, nunca fiz isso para ninguém, mas vou fazer para você. Ele adiantou minhas férias, eu paguei ITBI e fiquei, sabe quanto na conta de novo? Zero. E sem nenhum centavo, sem emprego, sem nenhum centavo. Vocês ficaram vivendo assim, da provisão de Deus, é Aí isso? nós provisão de Deus. olhamos, quando foi dia 20 de maio de 2020, a Yamaha abriu as portas em Manaus. De dia 20 de maio de 2020 até hoje, a curva de crescimento de motocicleta no Brasil só cresce. Só cresce. Então foi uma janela, mas aí vem a questão da oração. Nós pedimos um lugar maior, lembra? Lembro. Deus deu esse lugar maior para a gente. Que Deus queria também uma célula lá. E quando nós oramos lá, nós entramos, nós falamos, nós queremos uma célula em cada condomínio desse, cada bloco. Cada prédio desse condomínio. Hoje tem 12 células No naquele. mesmo prédio. Não. No mesmo No condomínio. mesmo condomínio, Já foi e a do lado gente alcançou o Amém. condomínio do Vamos lado. ouvir agora que a gente tem uma pergunta, né? Vou dar a última chave. Deus é lindo! Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele Mais e o mais ele fará. Amém. Bem, Você terá vida em abundância. hoje a pergunta surpresa trazida Eita, pela glória. Madu. Ó, vamos ver o que tem aqui? Não sei se vocês já responderam alguma coisa aí, mas vamos lá, né? Aí ele vai responder. Aí- tá aqui Cavaleiro. a pergunta, Livre e ó. espontânea vontade. O que foi essencial da mudança de namoro mundano para o cristão? Cultivaram hábitos como oração e jejum para vencer a carne. A galera quer saber sobre a carne. É uma pergunta porque é essencial. sempre recorrente isso, né? Sempre. É. É. E assim, o pecado... A pergunta é isso é antes de casar, né? É, o namoro. Existia um namoro Vocês mundano. mudaram o Vocês- namoro. Vocês trouxeram isso. Vocês tinham um namoro mundano, depois vocês fizeram um voto com Deus, um pacto de pureza, não foi? De Perfeito. santidade. Foi. Então, o que foi essencial para essa mudança de namoro mundano para o cristão? O que foi essencial? É a primeira pergunta. O essencial foi a gente encontrar Jesus verdadeiramente. E a gente entender o propósito que ele tinha. E acreditar nesse propósito. Porque entender, as pessoas até entendem, mas você acredita? Não quer viver, né? Porque quando você acredita, você faz. Se você acredita que aquele remédio vai fazer bem pro seu corpo, você vai tomar. Mesmo sendo ruim, né? Mesmo sendo ruim, né? Ah, E aí, você entende, mas você acredita? E a gente acreditou.
que aquilo que a gente ia colher frutos para o nosso casamento. Cara, né, fé amor? e prática, né? É. E da minha parte foi a questão dos Teve a erros. oração e o jejum para Teve. vencer a carne? Teve. Jejuava mesmo? Jejuava. Pra não transar, é isso? É isso É, aí. não pode- de jejum não pode transar, viu? Então você que... Que isso, irmão? Pode se abster de jejum espiritual, né? Pode se abster do... Eu tô usando a Bíblia. Na O cara vai usar a prática. Bíblia pra transar, eu uso pra ele não transar. Não, com Não certeza. faz jejum, irmão. E uma decisão minha, porque eu via que a minha família tinha essas situações de separação, de não dar certo. Falei, cara, eu olhei para aquela volta de santidade como, cara, isso é a bengala da minha salvação. Se eu não seguir esse negócio, o negócio não vai dar certo. Então, se eu não obedecer, eu não vou ter a bênção. Então, assim, é uma decisão também, eu tenho que decidir. Isso aí. Entendi. Eu sei que a gente poderia ficar aqui batendo mais papo, né? Dessa conversa tão boa. Que bom que vocês trouxeram e compartilharam um pouco da história de vocês sobre fazer dar certo, viu? Você que está aí ouvindo e se perguntando, será que eu tenho jeito? Tem sim, Tem dá sim. certo. É só colocar Jesus no centro, jejuar, orar, não é? Seguir a Bíblia que dá certo. Isso aí. Easy, como A diz lá em última casa. chave, então. Vem pra atitude e comece a viver. Nossa atitude muda o mundo. Amém, amém. Para um Amém. novo caminho, o New Waycast que você realmente vai encontrar aí, vai ressignificar a sua vida e pode encontrar a plenitude assim como vocês, né? Quando você estiver naquela outra fase da vida ministerial, a gente traz você de novo aqui com Aí vai ser PR a na casa. frente, com PR Vai ser a na- casa vai agora. ser a mansão, né? Ô, glória. Luiz. Muito obrigada, que Deus abençoe muitíssimo a vida de vocês, a família, o casamento, o ministério, que vocês possam continuar sendo esse casal temente ao Senhor, que vocês possam dar muitos frutos por onde passarem. Amém. Amém. Muito obrigado pelo convite. A gente eu sempre honra vocês e assim, porque o ministério na qual Deus usa vocês tem impactado muita gente. Amém. E a gente até fala, né, amor, que muitos jovens precisariam realmente passar por esse ministério, né? Porque É fundamental. é fundamental para um casamento saudável, não tenho Amém. dúvida disso. Amém. Obrigada. E você já sabe, no próximo sábado a gente se encontra aqui na Atitude TV e na Bem Mais TV. Meu beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Fala, galera. New Waycast. Podcast New Way.